Ser inteligente é uma virtude unânime. Todo mundo vai falar que é uma vantagem você ser mais inteligente. E se você puxar na memória, muito provavelmente você vai escutar o seu pai, a sua mãe, a sua tia ou a sua avó dizer: Dizendo, menino, menina, você tem que estudar. Tem que estudar para ser alguém na vida. mas por trás dessa frase clichê tem algo muito interessante. As pessoas que dizem para estudarmos para sermos alguém na vida, nos tornarmos mais inteligentes para sermos alguém na vida, coloca muito mais por uma questão econômica. Nós vamos ficar mais inteligentes para ganhar mais dinheiro ou coisa do tipo. Mas, enfim, indo um pouco além do senso comum, a gente vê que a busca da inteligência, a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento, está atrelado a tentar ter uma visão mais ampla das situações humanas, uma visão mais ampla da realidade, uma visão mais correta das situações reais que acontecem. E isso a gente tende a achar que é naturalmente bom, é naturalmente mais vantajoso ser inteligente do que ser burro, ser ignorante. Mas será mesmo que é uma vantagem? Tente observar as pessoas mais inteligentes que você conhece. Tente observar ao longo da história as pessoas que foram realmente geniais. Será que não tem um preço a se pagar? Será que essas pessoas que foram realmente geniais e essas pessoas que são realmente inteligentes não pagam um preço social? Um preço pelo isolamento, porque não o compreendem, em geral não o compreendem? Essas pessoas vivem sofrendo chacotas desde, desde a mais tenra infância, porque muitas vezes nos gênios a inteligência se mostra desde muito cedo, na escola, na faculdade, enfim. Essas pessoas nunca têm muitos amigos, sempre é alvo de chacotas e brincadeiras. Será que os realmente inteligentes conseguem se integrar bem na nossa sociedade? Isso sem contar o desdém ou até mesmo a inveja que as pessoas realmente inteligentes podem gerar em outras pessoas. Então, se a gente levar tudo isso em conta, talvez ser inteligente na nossa era, ou buscar o conhecimento na nossa era, não seja lá muita vantagem. Talvez você não ganhe muito dinheiro, talvez você tenha ônus social. Então, ser inteligente é uma desvantagem. E se a gente lê o livro Como Me Tornei Estúpido, do Martin Page, escritor francês, a gente realmente vai chegar a essa conclusão. Que não tem vantagem nenhuma ser inteligente, é muito melhor ser estúpido. Como Me Tornei Estúpido é um livro muito interessante. Nós seguimos os passos de Antoine, o protagonista da história, o nosso herói, ou anti-herói, se você assim preferir, que vê na sua inteligência muito acima da média uma desvantagem social, ao invés de uma vantagem. Antoine não conseguiu absolutamente nada com a sua inteligência. Ele não tem muitos amigos, ele não tem círculos, não tem status, não tem contatos, seja no meio acadêmico, no meio político. A sua formação universitária é completamente caótica, porque ele tem vários interesses, então ele nunca se fixou, nunca se firmou muito bem numa profissão, o que ocasionou a ele um caos em suas finanças. Então, ele nunca ganhou dinheiro com isso. E no fim das contas, no fim, Antoine percebe que o problema está na sua inteligência. Talvez isso seja um problema muito grave, muito sério. Então, ele acha que é muito melhor ele se tornar estúpido, se tornar como todas as outras pessoas, segundo ele. Porque assim ele vai se integrar muito melhor na sociedade, se integrar muito melhor na no convívio comum, e talvez ele se saia bem, porque ele vê muitos estúpidos e muitos idiotas vencendo na vida e ele está ficando para trás.
Então, ele acredita que o problema está entre essa divisão fundamental entre estúpidos e inteligentes, sendo que na maioria das vezes os inteligentes, ou os verdadeiramente inteligentes, aqueles que verdadeiramente buscam conhecimento, saem perdendo. A inteligência torna a pessoa infeliz, solitária e pobre, enquanto o disfarce de inteligência oferece a imortalidade efêmera do jornal e a admiração dos que acreditam no que leem. Então, tentando melhorar a sua situação, Antoine tenta de tudo. Inicialmente, ele tem uma tentativa fracassada de se suicidar. Depois, ele tenta o alcoolismo como uma forma de se estupidificar seu cérebro, ou embriagar o seu cérebro todos os dias para ele assim esquecer da vida, esquecer até mesmo o próprio nome. E uma última tentativa, Antoine vai até o médico e diz, o médico de confiança, que eu conhecia desde a infância, um pediatra, aliás, ele fala para ele que gostaria de fazer lobotomia, ou uma semi-lobotomia, de forma que ele se transformasse mais ou menos como as pessoas comuns, uma espécie de zumbi. Mas veja só que interessante, e aqui começa a crítica social, por assim dizer, ou a crítica do Ocidente, do Martin Page, que o Antoine só consegue se estupidificar de fato, após várias tentativas, apenas quando ele fica rico. Quando ele finalmente ficar rico, é que ele consegue se estupidificar. Ele consegue se tornar estúpido. E veja, eu tenho certeza que você já pegou da onde o Martin Page tira isso. Sim, o Martin Page tira essa crítica de Karl Marx. Talvez uma das únicas asserções de Marx que eu concorde é essa, que a burguesia, ou os mais ricos, dividem o mundo em dois polos mutuamente excludentes, ou que não se casam muito bem, que é o polo da praxis, onde ele vai ganhar dinheiro, o burguês, e o polo da teoria, e dentro desse polo também está a arte. Então, por esse motivo, nós vemos muito a burguesia se apropriando de arte, de cultura, mas de uma maneira muito superficial, apenas para adornar a sua personalidade vazia, a sua persona vazia. O que ele quer mesmo é ganhar dinheiro, e ele acha que para isso não precisa de filosofia, de literatura, de arte. A arte é apenas para fazer uma pose de inteligente, porque como ele é muito rico, ele não pode parecer burro para as outras pessoas. Imagina uma pessoa muito mais pobre do que ele, se mostrando muito mais culto e inteligente do que ele. Não, ele tem que pelo menos dar uma lambida em alguma coisa da literatura, da filosofia, ter umas artes muito caras em casa, mesmo que ele não conheça isso. Mas perceba, essa crítica do Marx foi feita no século XIX, mas eu acho que hoje ela se aplica muito melhor à classe média, porque, em certa medida, as pessoas mais ricas, realmente mais ricas, donos de grandes fábricas, donos de grandes lojas, de multinacionais, eles têm um acesso até que muito interessante da cultura, ou pelo menos eles aparentam ter um acesso. E eu não digo a totalidade, né? A totalidade. Tem alguns que se pensam apenas em ganhar dinheiro e é apenas isso, né? Mas a classe média, como é uma que a gente consegue ter mais contato, né? É meio difícil a gente ter contato com pessoas realmente ricas, né? A classe média, pelo menos para mim, parece que ela se enquadra melhor nessa crítica marxista. Que a classe média, ela, por não ser nem rica nem pobre, ela fica nesse meio termo e ela não pode parecer mais burra do que a classe pobre, do que os operários, do que os trabalhadores braçais. Então, ela tem que, pelo menos, fazer uma pose de alta cultura, uma pose de erudição. Então, a classe média é uma dessas que
segundo a crítica do Martin Page, seria uma classe estúpida, ou um tipo de pessoa estúpida, porque não se enquadraria, não estaria buscando a verdade de maneira sólida, de maneira verdadeira, de maneira realmente sincera, mas apenas para mostrar cultura para outra pessoa. Isso é realmente lamentável. E claro, nós não precisamos ser marxistas para lermos esse livro e gostarmos dele. Para lermos esse livro e entender a crítica que ele está fazendo. Eu, pessoalmente, não sou marxista. Mas também, mesmo não sendo marxista, nós temos que reconhecer aquilo que Marx coloca como verdade. Não é por não concordarmos com a teoria geral de Marx que nós vamos jogar tudo no lixo. Há análises realmente verdadeiras. E a crítica principal não é nem também em relação à classe média. É que, ao que parece, toda a nossa sociedade, toda essa nossa sociedade de mercado, essa sociedade de consumo, melhor dizendo, ela foi infectada por esse vírus de idiotização, de buscar sempre preencher a sua vida vazia, a sua vida que só busca um consumo desenfreado, só busca muitas vezes somente a sobrevivência para os mais pobres, buscar algum tipo de compensação, seja em séries, seja em jogos, seja em vários tipos de situações onde a gente simplesmente esquece da vida, como se fosse uma droga, uma bebida, que a gente só tá ali para, enfim, esquecer de todos os problemas. Nisso, eu acho que esse livro casa muito bem com a Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, onde, lá no começo do século XX, Ortega y Gasset diz que o pensamento de massa, que é um pensamento da plebe, no sentido de que é um pensamento vulgar, ele estava ganhando força em detrimento do pensamento verdadeiramente nobre, que é um pensamento que busca o verdadeiro conhecimento, apesar de tudo. E qual uma das características principais do pensamento do homem massa, do pensamento vulgarizado? É achar uma verdade fácil. É achar uma frase, um jargão que acabe com toda a complexidade dos inúmeros problemas humanos e problemas do mundo, as várias tensões que nós temos na realidade. E sabe qual é um dos principais pensamentos vulgarizados, pensamentos feitos apenas por chavões? São as grandes ideologias políticas. Elas são totalmente pensamento fácil, pensamento para você acabar com as tensões e as dúvidas que você tem na sua cabeça, para você ter pequenas certezas e se alinhar dentro de um grupo que o conforte, que tem os mesmos pensamentos e use os mesmos jargões que você. Isso é pensamento do homem massa. E nisso, esse livro, Como Me Tornei Estúpido, se aproxima muito da Rebelião das Massas de José Ortega y Gasset. Hoje nós vemos que Antoine se tornou o grande modelo da sociedade, porque todos querem se tornar estúpidos de alguma forma, mas, claro, estúpidos com classe. Todos querem ganhar dinheiro. Claro que eu não estou aqui para demonizar o dinheiro. Essa é a nossa forma de viver, nós precisamos dele para sobreviver, obviamente. Mas todos querem, como é dito, vencer na vida. E o que seria vencer na vida? Conseguir ter dinheiro sobrando para, além de pagar os boletos, conseguir comprar outras coisas e não se preocupar mais com o dinheiro. Isso é a nossa grande meta. Para além de todas essas questões filosóficas, questões literárias, questões morais, questões existenciais, a gente pensa muito mais no nosso estômago e muito mais em proporcionar uma vida de conforto ou, quem sabe, até luxo
para nós e para os nossos familiares ou para quem estiver próximo de nós. A gente percebe que muitas vezes a gente deixa isso de lado, deixa toda a vida de cultura, de lado toda a cultura e toda por assim dizer, alta cultura, né, de lado para buscar essas coisas. Então, o nosso pensamento não está diferente do, como diria Marx, do burguês, que divide a vida numa dicotomia entre praxis e teoria. Nós sempre colocamos a praxis em primeiro lugar. Nós sempre colocamos ganhar dinheiro em primeiro lugar. E adornamos a nossa vida com alguns livros, algumas ideias chique, algumas obras de arte, para ter fazer uma certa pose de conteúdo, quando na verdade essa cultura superior que buscamos, essa cultura universal que buscamos, ela devia ser colocada em primeiro lugar. E a partir dela, nós melhorarmos a nossa vida. As outras coisas viriam em decorrência dela. E mesmo que nós não consigamos prosperar materialmente nessa vida, se realmente não for um ideal, essa busca por conhecimento, busca por esse aperfeiçoamento pessoal, para tentar enxergar mais longe do que nós enxergamos hoje, então não vale de nada tudo isso. Porque senão, nós nos tornamos como Bazarov, protagonista de Pais e Filhos do Turgenev, que colocava palha seca para preencher a mala da existência. Toda a cultura, todos os livros e arte que possamos consumir se torna apenas palha seca, nada mais. Porque nosso coração não vai estar verdadeiramente nesse lugar, mas vai estar em outro. Vai estar na praxis, vai estar em tentar ganhar dinheiro, em tentar melhorar de vida materialmente. Por fim, ler Como Me Tornei Estúpido, do Martin Page, não é ler uma crítica ao capitalismo. Se você está lendo dessa forma, realmente você está lendo errado. É ler, como eu disse, um livro que se aproxima da mesma crítica que faz Ortega C. em A Rebelião das Massas. E como eu disse, o fardo de se buscar conhecimento, buscar ser mais inteligente amanhã do que somos hoje, é algo que talvez nem todos estejam dispostos a carregar. Lembre-se que haverá sempre reveses sociais. Muitas vezes você vai ser objeto de chacota. Muitas vezes você não vai ter o ganho material que deveria. Muitas vezes você vai ter apenas despesas. Vai comprar livros, e livros são caros. Vai, às vezes, comprar livros raros, buscar livros raros, e livros raros são mais caros ainda. Buscar cursos e tudo mais. Tudo isso vai te despender recursos, muitas vezes recursos altos, muitas vezes tirando do próprio salário que deveria ir para outros lugares. Mas esse é um dos preços a se pagar. E como eu disse, nem todo mundo está disposto a isso. Porque a gente quer tudo muito fácil. A gente quer simplesmente ter uma vida melhor do que temos hoje materialmente. Porque o preço a se pagar para fugir da vulgarização do meio pode ser a solidão. E quem está disposto a pagar esse preço? E mais do que isso, a vulgarização, como dizia Ortega Gasset, ela sempre vai nos seduzir. A idiotização do meio sempre vai nos seduzir. E por quanto tempo nós vamos conseguir rejeitar a idiotização do meio?